Graça e paz, meus queridos, e nós estamos de volta com mais um vídeo e hoje o nosso assunto é herança espiritual. Como vimos para Israel, a bênção estava ligada à herança da terra. Para a igreja, a bênção está ligada às promessas espirituais. É interessante notarmos isso. Mas nós vivemos em um tempo em que se crê que herdamos apenas as bênçãos e achamos que o mal não vai nos acometer com tanta facilidade. Se existe herança geracional, bênção geracional, né? Ela existe também maldição geracional. Eu acho interessante que as pessoas aceitam uma coisa, mas não aceitam outra, né? Elas não foram eliminadas quando nós simplesmente desobedecemos a palavra de Deus e fica por isso mesmo. Então, muita gente acha que elas foram eliminadas e a minha opinião é que elas não foram eliminadas como querem alguns intérpretes da palavra de Deus e que usa como base o texto de Gálatas 3 e verso 13, onde diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. O pecado de Adão, pecado que Adão cometeu, sim, isso aí é verdade. O pecado original que nós herdamos, Cristo levou na cruz, isso é fato. Porém, ainda pecamos depois de convertidos, ou não? Claro, né? E assim, abrimos portas. A transgressão da palavra de Deus, ela traz consequências, com toda certeza, pactos não quebrados, pecados escondidos e não confessados, trazem maldição. Precisamos pensar sobre a herança espiritual, que muitas vezes nós não pensamos. Que tipo de herança nós estamos deixando para os nossos descendentes? Isso vai depender do tipo de crença que nós professamos, não é? Se somos servos de Deus, se o nosso pacto é com Deus, com certeza a vida será abençoada e deixaremos para os nossos descendentes uma herança espiritual e, com toda certeza, gloriosa. Porém, quem tem pacto com espíritos, quem é idólatra, terá com toda certeza espíritos familiares a acompanhar os seus descendentes, que certamente terão muita dificuldade na caminhada, sem falar que essa pessoa ou pessoas não serão salvas, não terão salvação, porque elas não conhecem a palavra de Deus, e salvação, ela só existe em Cristo, isso é fato. Salvação só existe em Cristo Jesus. Então a pessoa precisa conhecer Jesus como Salvador. Em Atos 4 e 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, salvação só em Cristo Jesus. Há pessoas que, mesmo sendo cristãos, têm vícios, não é? Por exemplo, de bebidas, jogos, cai viciado em jogos, cai
com facilidade em pecado de sexo, viciado em pornografia, palavras chulas. Tudo isso pode ter influência de espíritos malignos. Mas muitas vezes nós achamos que não. Então, o que falar então de objetos que se tornam porta? Por exemplo, objetos consagrados também pode se tornar portas de acesso para os espíritos familiares, como por exemplo, imagens de esculturas de enfeite, ou imagens que são feitas para enfeites, elefantes, Buda, santinho, amuleto para a defesa ou para a prosperidade, duendes, anjos, sino do vento, que é feito com pedra ou com tubo de metal, ferraduras, carranca, cabeça de boi na porteira ou na varanda da casa, bebelôs, quadros, Santi Germani, figuras de religiões orientais, também pode trazer oriundo do shintoísmo, do budismo, e outros objetos que são tidos como transportadores de energia positiva, como pedra de cristal, como plantas, tipo de caracós, sinos e outros metais. Todos podem tornar-se porta, ainda que seus donos não tenham conhecimento disso. Por quê? Eles acham que isso são transportadores de energias, mas mesmo que eles não tenham conhecimento disso e usem isso como transportadores de energia, eles podem trazer problemas, né? Ou, por exemplo, ou joias também, né, como com símbolos ocultos, também é um laço espiritual contra a vida de quem usa. Você pode aprender a discernir o que está levando para dentro de sua casa, cuidando de reparar, tendo cuidado, por exemplo, com alguns objetos que eu quero mencionar aqui. Cuidado com desenhos infantis, jogos, videogames, filmes, séries, programas de televisivo, novelas, músicas seculares. Pode servir de porta para adentrarem a sua casa. Isso é fato. Essas programações, elas não trazem esses problemas mencionados. Você não vai ver dizer que ela pode ser prejudicial a uma criança, a faixa etária. Não, você não vai encontrar nada disso, né? Mas eles trazem certos malefícios, e como também influência na personalidade, né? Na educação da criança. Os psicólogos e psiquiatras, médicos e educadores são unânimes em concordar com esses pontos que eu acabei de mencionar. Os pais são os responsáveis e precisam pensar sobre o assunto, porque todos esses objetos estão dentro de nossas casas e eles não trazem uma bula. Se você não tiver discernimento espiritual, não procurar aprender, você pode estar levando para dentro da sua casa objetos amaldiçoados, como está em Deuteronômio, capítulo 7:26. Não coloque dentro de sua casa aquilo que é amaldiçoado, para que você não se torne semelhante a ela. A verdade é que objetos consagrados pode se tornar morada de espíritos, onde dali ele vai atingir sua família. Eu tenho experiência vivida nesses anos todos que eu trabalho com libertação sobre isso. Tenho aconselhado um monte de pessoas que depois que ter tirado determinados tipos de objetos de dentro de casa, a opressão acabou. Então eu quero deixar aqui esta palavra. Até o próximo vídeo, e eu oro por você, você ora por mim. Deus abençoe, nós nos encontraremos no próximo.
Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.